Olá, seja muito bem-vindo à quinta aula já do curso Como Ler e Estudar a Bíblia. Eu sou o Lucas e hoje a gente vai olhar para o finzinho do conteúdo da aula passada que a gente não conseguiu terminar. A gente vai olhar para a linha narrativa do Antigo Testamento a partir da perspectiva dos livros poéticos, dos livros de sabedoria, e olhar também para a linha narrativa do Novo Testamento, a partir de Jesus, tudo o que ele fez e como o Espírito Santo agiu através de homens e mulheres na história do Antigo Testamento. Bom, é importantíssimo mais do que nunca hoje a gente lembrar e entender bem o conceito da aula anterior. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque a gente, na verdade, essa é uma aula dividida em dois. A gente falou a respeito da metanarrativa, a grande história de Deus para a humanidade. Ela é dividida em quatro atos. Deixa eu olhar aqui aonde que você está vendo aqui. Quatro atos. O primeiro ato é o ato da criação. Deus cria o homem. O segundo ato, Deus cria todas as coisas, na verdade, né? O segundo ato é quando a humanidade diz para Deus: muito obrigado pelo que você fez até agora, mas nós queremos viver independentes. A gente não quer saber de estarmos conectados a você. A gente quer viver da nossa forma. E é quando o pecado entra no mundo. O segundo ato, a queda do homem, a queda da humanidade. E a queda da humanidade leva todas as outras coisas a caírem, a serem corrompidas junto. Praticamente no mesmo ato da queda, Deus dá início ao terceiro e grande capítulo dessa história, dessa metanarrativa, que é o processo de redenção. Então Deus começa a redimir o seu povo, ele começa a redimir a humanidade e ele faz isso através de alianças. Ele firma primeiro uma aliança com o patriarca Abraão, depois com a sua família, Abraão, Isaac e Jacó. Depois com toda a nação, a gente tem simbolizado em Davi. Então toda a nação que vem da linhagem dessa família de Abraão, Isaac e Jacó, que é conhecido como o povo de Deus, a nação escolhida por Deus, ela tem esse processo de aliança, só que ao longo de todo esse processo, os homens e mulheres, eles sempre não conseguem cumprir o seu papel na aliança, sua parte na aliança. Deus cumpre a parte dele, mas toda hora o povo está caindo e o povo está voltando e a ação do pecado está sobre nós. Hoje a gente vai falar do grande ápice nesse momento da redenção, que é a vinda de Cristo Jesus. E existe também no Novo Testamento o quarto grande ato, que é o ato da consumação, quando ele fará novas todas as coisas e enfim nós viveremos juntos com ele para sempre. Glória a Deus. Maranata, vem Senhor Jesus, né, irmãos? Bom, a gente tem que olhar para a nossa agenda para lembrar. Hoje a gente vai falar então da linha narrativa do Antigo e do Novo Testamento. E sem mais delongas, eu quero apresentar o texto que nós vamos ler e que vai direcionar a gente na nossa caminhada na aula de hoje. Está lá em 2 Pedro 3,16. O apóstolo Pedro está dizendo assim, a respeito do apóstolo Paulo. Então, veja bem, o apóstolo Pedro escrevendo a respeito do apóstolo Paulo. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns dos seus comentários são difíceis de entender e os ignorantes e instáveis distorcem as suas cartas como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Por que eu escolhi esse versículo aí? Né? Ele está meio fora de contexto. Provavelmente você não está entendendo muito do que o apóstolo Pedro está falando aqui. Mas eu quis trazer esse único versículo para mostrar que o próprio apóstolo Pedro considerava os escritos do apóstolo Paulo, as cartas paulinas, com o mesmo peso das escrituras. O apóstolo Pedro já tinha todo o Antigo Testamento fechado. Do jeito que a gente tem hoje, o povo judaico já tinha o Antigo Testamento. Eram as escrituras, eram aquilo que direcionava a vida dos judeus. E o apóstolo Pedro, como um bom judeu, não tem medo de dizer que os escritos do apóstolo Paulo estão em nível de igualdade com as escrituras. Então, para nós, isso reafirma como de fato o Novo Testamento, ele também faz parte de toda essa história da redenção e como é necessário que a gente tenha a totalidade do Antigo e do Novo Testamento para que a gente tenha a revelação completa de Deus para nós. E é isso aí, gente.
Vamos partir então para o conteúdo da aula passada? Bom, então o que que a gente vai olhar para os livros poéticos e os livros de sabedoria? O que que a gente precisa saber quando a gente olha para esses livros? Esses livros, eles têm informações para nós que devem ser lidas dentro do seu é, da sua proposição, daquilo que o livro está propondo. Então, quando alguém tem um conselho para gente, esse conselho ele não deve ser uma lei na nossa vida. Então, se alguém fala para gente, Deus ajuda quem cedo madruga, não significa que se eu acordar todos os dias bem cedo, mas não fizer nada, que eu vou ter ação de Deus na minha vida. Por quê? Porque ele é um provérbio, um conselho, uma sabedoria. Eu estou fazendo aqui uma relação, uma comparação, que ela tem, claro, a sua dificuldade dentro dela, mas que traz pelo menos essa ideia para a gente de como nós devemos encarar esses livros poéticos e os livros de sabedoria. E dentro desses livros, o primeiro que a gente tem é o livro de Jó. Historicamente, cronologicamente, o livro de Jó foi o primeiro, tudo indica que ele tenha sido o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. A história de Jó, a gente não consegue pontuar, detalhar exatamente em que momento histórico aconteceu, mas nós sabemos que ele foi escrito, que essa situação aconteceu ainda entre os primórdios e a relação ali dos patriarcas. Eu coloquei até próximo ali dos primórdios da história de Noé, por aí vai, do que dos patriarcas. Alguns autores dizem que foi mais próximo dos patriarcas, não importa. O que importa é o que esse qual o princípio que o livro de Jó vai nos trazer. E qual que é esse princípio? Como eu e você podemos lidar com as questões da injustiça, com as questões do sofrimento ao longo da nossa vida. Então, Jó é esse cara que sofre pra caramba. O livro todo basicamente é uma oração de um homem que está em profundo sofrimento, pedindo para Deus para ele entender por que, que tudo isso aconteceu. Tem os seus amigos, tem a sua esposa, mas ele é um coração que está em oração, em frequente oração, pedindo para que Deus explique para ele pelo menos tentar entender por que, que tudo aquilo aconteceu. E existem vários momentos, né, na vida de Jó em que ele está com um coração diferente e isso é muito humano, de novo, né? Traz muito para a gente a humanidade. E além da questão do sofrimento, de como a gente lida com o sofrimento, o livro de Jó também fala muito a respeito da sabedoria. Como que nós buscamos a sabedoria? Como que a gente pode, diante de Deus, sermos homens e mulheres que estão com o coração disposto a ser sábios, a serem corações ensináveis por Deus e a serem corações, acima de tudo, gratos a Deus. A gente vê bastante disso no livro de Jó. Bom, o livro de Salmos ele é diferentão. O livro de Salmos ele é o cantor cristão da Bíblia. Se você é batista, se você é da Assembleia de Deus, ele é a harpa cristã. Enfim, ele é uma coletânea de músicas, de poesias e de orações. Ele é escrito ao longo de 1000 anos, então a gente tem desde o Reino Unido lá os salmos, os famosos Salmos de Davi, o Reino Unido ainda do Antigo Testamento, né, de Israel, até o período pós-exílico. Então, depois da Babilônia, quando eles retornam, então a gente tem aquele salmo clássico, né? Quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, ficamos como quem sonha. É um salmo pós-exílico. Então, a gente tem é, espalhado ao longo desses 1000 anos vários homens que foram inspirados por Deus, que escreveram as suas músicas, as suas poesias, as suas orações. E esse livro de Salmos, ele tem a função de nos aproximar de Deus. O livro de Salmos, ele humaniza bastante a gente.
O livro de Salmos, ele nos mostra a realidade da dor, a realidade da alegria. Ele mostra pra gente que está triste, gente que está em depressão, mas ao mesmo tempo gente que está extremamente alegre, e como tudo isso deve voltar para Deus, ser submetido a Deus, e como de verdade eu e você podemos ter corações voltados para o Senhor, completamente despidos, completamente desnudos de qualquer situação assim que nós queremos acobertar. Existe aquele salmo em que o autor, eu não lembro a numeração agora, mas que o autor diz: a minha vontade é de pegar as crianças babilônicas e jogar contra a rocha as crianças babilônicas. Mas ele está falando disso porque ele é humano e ele está apresentando para nós a humanidade dele e submetendo isso a Deus. Então isso tem muito a nos ensinar. Se você nunca falou que tem vontade desculpa, se você nunca falou que tem vontade de matar alguém, talvez você seja meio estranho aí, tô brincando. Mas de fato, nosso coração, mesmo com os sentimentos mais complexos, ele deve estar diante de Deus em oração. Tem muita coisa para falar sobre os Salmos, mas como a gente está numa linha narrativa e numa vista panorâmica dos livros, quem sabe numa outra aula, tem muita coisa. Só mais uma dica sobre os Salmos: ore os Salmos. De verdade, abra a Bíblia em algum salmo, aquele salmo que tocou o seu coração no momento da sua leitura, e recite ele para Deus. Isso não vai ser mágico, isso não vai trazer, não, mas são textos, orações inspiradas pelo próprio Deus, que pessoas fizeram e que a gente pode fazer hoje também. Então leia os salmos em voz alta, falando para Deus se aquilo está no seu coração, se você se reconheceu naquele salmo. Ore os salmos, eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível, muito legal. E além dos salmos, a gente também tem os livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Provérbios são também uma coletânea de vários conselhos para a nossa vida, de como nós podemos seguir. Alguns são de Salomão, outros não, enfim, uma série de conselhos de como nós podemos caminhar com a nossa vida em direção ao Pai. Eclesiastes e Cantares são dois livros bem específicos. Eclesiastes é um livro bem mal-humorado, como diz o pastor Ed Renekiewicz, e existe uma relação entre os dois. Cantares, a gente não pode precisar que eles são de Salomão. Dizer com evidências textuais internas, tipo, Salomão escreveu ali, eu, Salomão, escrevo, a gente não tem. Mas a história da igreja diz que foi Salomão e eu gosto de pensar que foi. Cantares é um homem no começo da sua vida, apaixonado, falando a respeito das alegrias da vida. Eclesiastes é um homem no final da sua vida que fugiu da presença de Deus e que está em desespero, lidando com as questões da vida e da morte. São dois paralelos. Um está falando de vida e o outro está falando de vida muito próximo da morte. Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia, né, como diz o Ed René, ele é esse livro que vai falar que tudo é vaidade, ele vai falar que tudo é muito difícil, que a gente está preso no tempo. Lá em Eclesiastes 3, quando ele fala que há tempo para todas as coisas, ele está muito bravo, falando: eu preciso viver de acordo com o tempo, eu não consigo sair do tempo. Então tem tempo para viver e tem tempo para morrer, tem tempo para acordar e tem tempo para dormir. Eu não consigo ficar acordado tanto de tempo que eu quero, porque eu preciso, o meu corpo me obriga a dormir. Basicamente isso. No final ele vai falar: quer saber? Então aproveita o que a vida traz pra gente, mas lembra-te do teu Criador. E essa é uma dica importante para nós. E o livro de Cantares, ele está de fato numa relação homem e mulher e num casamento, falando a respeito da relação sexual. Sim, livro de Cantares é um livro erótico no sentido correto da palavra e não na aplicação pornográfica que é usada hoje. Mas é um livro que fala a respeito do relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher com a bênção de Deus no casamento. E quando ele fala dos seios da amada, ele está falando dos seios da amada. Muita gente ao longo da história da igreja, e isso acontece até os dias de hoje, fala que na verdade Cantares é um livro em que está sendo feita uma alegoria do relacionamento do noivo Cristo com a igreja.
Gente, isso é forçar o texto. O que o autor que estava escrevendo tinha em mente era a sua amada, era a sua esposa e o relacionamento com ela. São poemas que ele escreve para sua esposa, falando a respeito dela, da beleza dela. E isso tem que trazer iluminação para os nossos casamentos. Sim, Cantares é um livro para casados. Para solteiros, talvez imaginando no seu casamento e pedindo para que Deus abençoe o seu casamento tenha essa bênção que existe em Cantares. Mas ele é um livro falando do relacionamento amoroso entre homem e mulher. Não vamos forçar o texto fora disso. Então, quando diz que meu amado é o mais belo de milhares em milhares, é a mulher que está falando a respeito do seu marido e não da igreja falando a respeito de Cristo. Eu estou falando sim da música. É só uma pitadinha aqui para gerar discussão aí nos comentários, porque esses comentários são muito parados, gente. Então vamos conversar. Mas enfim, é isso que a gente tem a respeito dos livros poéticos e dos livros de sabedoria. Profetas. Quando você lê essa palavra, quando você ouve a respeito de profetas e profecia, a sua cabeça já te remete para alguma coisa e muito possivelmente essa coisa para a qual você é remetido está errada. Porque o profeta, ele não tem a finalidade de prever o futuro, de falar pra gente coisas que vão acontecer na nossa vida, e ele nem tinha essa ação no Antigo Testamento. A ação dos profetas, o objetivo dos profetas é ser a voz de Deus para um povo que está vivendo longe dele, para os reis que estão vivendo longe dele, falando que Deus está irado com o pecado, com a abundância do pecado no meio do seu povo, e que caso esse povo não se arrependa, coisas ruins vão acontecer e essas consequências de estar andando distante de Deus, muitas vezes é aquilo que vai acontecer no futuro. Mas o objetivo final, a função do profeta não é falar vai acontecer isso e isso, mas arrependam-se. Arrependam-se enquanto é tempo, porque caso vocês não se arrependam, aí sim isso vai acontecer. Isso muda completamente a forma como eu e você lemos o texto bíblico e lemos os livros proféticos. O que é muito evidente e muito repetitivo acontece nos livros proféticos? A questão da justiça social, Deus preocupado com aqueles que sofrem no meio do seu povo, enquanto os líderes, enquanto boa parte do povo, enquanto os reis estão vivendo na ganância, estão vivendo de olhos fechados para a realidade de pessoas que padecem, de pessoas que sofrem, Deus fala: misericórdia eu quero e não holocaustos. É necessário que vocês se arrependam do coração duro de vocês, ganancioso de vocês, e que vocês cuidam e que a justiça flua como um rio no meio de vocês. Também, um outro tema muito, muito, muito recorrente nos profetas é a questão da idolatria. O povo que corrompeu a sua adoração com a questão dos falsos deuses, começou a adorar falsos deuses e se esqueceu de Deus. Isso é muito atual, gente, muito atual. E talvez a gente não adore a falsos deuses da forma como eles adoravam, mas a gente adora o dinheiro, a gente adora o trabalho, a gente adora os relacionamentos amorosos, a gente adora pessoas, filhos, cônjuges, a gente adora, a gente coloca a nossa esperança em possibilidades, em coisas ou em pessoas, e a gente vive a nossa vida com ídolos e a gente nem percebe. A gente falou muito disso no EB Drops lá sobre juízes, vale a pena você curtir lá e aproveitar. Mas dito isso, a gente tem inúmeros profetas, a gente tem vários profetas e eles são divididos em dois grupos. Os profetas maiores, que vão de Isaías, Jeremias, que escreve Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel. Daniel, ele é um profeta, mas a leitura de Daniel ela é diferente porque ele é um livro apocalíptico. Fica com essa informação que a gente vai tratar disso no texto
na aula, desculpa, sobre gêneros literários. Uma coisa importante, eu dividi a linha histórica, a linha narrativa em dois aqui, porque a gente tem profetas que profetizam para o Reino do Norte e profetas que profetizam para o Reino do Sul. Então, como que fica essa questão? A gente tem também, desculpa, os profetas menores que vão de Oséias até Malaquias. Dividindo Reino do Norte, a gente tem Amós, Oséias e Jonas. Apesar de Jonas não profetizar no Reino do Norte, profetizar em Nínive, ele é do Reino do Norte e isso é importantíssimo para você entender. Você saber que ele é do Reino do Norte tá intimamente ligado com o entendimento da sua compreensão do livro de Jonas, porque você entende melhor a questão patriótica que Jonas está quando ele vê Deus se voltando para Nínive, o povo de Nínive se arrependendo e ele fica muito bravo. Às vezes a gente esquece da segunda parte da história de Jonas. E ele fala que quer morrer porque sabia que Deus era um Deus compassivo e que ia ter compaixão desse povo e esse povo não merece a compaixão de Deus. É isso que Jonas acha. Por quê? Porque ele é muito especial. Porque ele faz parte do do reino do norte e do povo de Israel, que é o povo de Deus. E só a gente tem que ter a ação de Deus. É isso que está na cabeça de Jonas. É importante você entender isso. Lembre-se que o reino do norte é aquele que nunca teve nenhum rei que esteve debaixo da vontade de Deus. Então Amós, Oséias e Jonas estão profetizando para o reino do norte. Aí a Síria vem e acaba com tudo. Então a gente tem esses três profetas. No reino do sul, a gente tem na época do reino dividido, Isaías e Miqueias, antes do povo ir para o exílio, ou seja, profetas que vão falar muito, arrependam-se porque senão não vai dar certo, arrependam-se porque senão Deus vai pesar a sua mão, arrependam-se porque senão as consequências das nossas ações vão vir sobre nós. Esses profetas são Naum, Abacuque, Sofonias, Joel, Jeremias e Obadias. Todos eles são antes do reino do sul de Judá irem para o exílio. No exílio a gente tem Ezequiel e Daniel, com esse asterisco, por isso que eu já te falei. Daniel ele é um livro apocalíptico e não necessariamente um livro profético. Você vai entender melhor isso mais para frente. Ele é cheio de comparações, alusões e situações figurativas daquilo que iria acontecer. E depois, por fim, nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias, que são profetas já no pós-exílio, depois de Esdras e Neemias. Você lembra na aula passada, esses são os profetas que profetizaram já no retorno de Israel para no retorno, né, na verdade, dos judeus, dos israelitas para o Reino do Sul, para Jerusalém, já reconstituída. Vale a pena essas dicas, você pensar a respeito disso quando você for ler os livros proféticos. E eu recomendo que você também olhe para alguns materiais, que a gente vai ter uma aula só sobre esses materiais, que você pode usar na sua leitura bíblica. Eu recomendo que você leia antes de ir para um texto profético, que você tenha algum tipo de orientação, porque de fato cada um deles tem as suas especificidades, cada um deles tem o seu momento histórico e é legal você se aprofundar antes de ler cada um desses profetas. O Novo Testamento, chegamos. O Novo Testamento traz a boa nova do Evangelho, a boa notícia. Uma coisa que eu não falei no Antigo Testamento nos profetas para falar aqui é que em todo momento nos profetas eles também apontavam para a expectativa do Messias. A expectativa messiânica está presente nos profetas que dizem: a gente está sofrendo, a gente está em dificuldade, a gente está em pecado, mas vai vir o rei da linhagem de Davi, que será aquele que vai nos trazer paz. Haverá paz sobre Israel, haverá glória novamente sobre Israel. Então tem uma esperança. E quando Jesus, ao ressuscitar, se depara com os discípulos no caminho de Emaús, que foi inclusive o texto que a gente usou semana passada, ele diz como
toda a lei e os profetas apontavam para ele, para os cumprimentos daquilo que viria a acontecer em sua vida. Jesus é a boa notícia de Deus abrindo, escancarando a aliança que ele tinha com Israel para todos nós. Todo mundo que não é só judeus, daquele povo, agora tem acesso a ser de fato encontrado com o próprio Deus, porque Deus se fez carne, Deus fez gente, se vestiu de homem, desceu na terra para viver entre nós e cumprir completamente a aliança. Em Cristo nós temos a nova e eterna aliança de Deus com a humanidade, porque o próprio Deus decidiu se fazer homem. Isso é lindo, gente. Isso é o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para mim e para a sua salvação, como diz o apóstolo Paulo. Eu amo o Novo Testamento, mas o Novo Testamento ele precisa ser lido à luz do Antigo. Eles precisam caminhar juntos, porque tudo isso é a história da redenção. Tem muita gente hoje em dia, aqui até na nossa região do ABC, que está simplesmente dizendo que o Antigo Testamento não vale nada, que a gente tem que só olhar para Jesus. E na verdade estão falando até que a Bíblia não vale nada, né? Que, enfim, gente. É necessário que a gente olhe para o Antigo e para o Novo Testamento juntos, como uma única coisa, que é Deus revelando a nós. E o Novo Testamento ele está subdividido em Jesus, nos Evangelhos, sua vida, sua obra redentora, a sua história, a sua ressurreição e a sua ascensão, seus milagres, enfim, tudo que ele fez e que ele é para nós. O Espírito Santo, a vinda em um único livro histórico, o livro de Atos, enquanto no Antigo Testamento a gente tem vários, né, livros históricos, aqui no Novo Testamento a gente tem um só. Depois as cartas paulinas, as cartas gerais e por último Apocalipse. Você logo de cara vê que o Novo Testamento, me desculpe novamente, que o Novo Testamento ele é mais simples. Mas o que acontece? A linha narrativa do Novo Testamento ela não segue necessariamente a linha cronológica, tá? O Antigo Testamento ele até segue um certo padrão até chegar nos livros poéticos, né, o que a gente apresentou hoje. Ele segue uma linha mais ou menos padrão dos acontecimentos, então a cronologia vai acompanhando mais ou menos a linha narrativa. Aqui não. Aqui a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque é um curto espaço de tempo. Enquanto o Antigo Testamento foi escrito ao longo de 2000 anos e uma longa história de um povo, aqui a gente tem tudo sendo produzido de forma muito rápida. Jesus veio acelerar essas coisas mesmo. Então a gente tem basicamente todos os escritos do Novo Testamento compilados, escritos ao longo de basicamente 70, 80 anos, mais ou menos. Então, a gente vai seguir a linha narrativa. Eu vou frisar isso, que a gente está seguindo a linha narrativa e não a linha cronológica, porque, por exemplo, o primeiro livro, a primeira carta, na verdade, do Novo Testamento a ser escrita na linha cronológica foi Tiago. Tiago é o escrito mais antigo que a gente tem no Novo Testamento. Eu não vou seguir a linha cronológica, eu vou seguir a linha narrativa. E a linha narrativa nos apresenta Jesus, o Espírito Santo vindo em Atos, as cartas paulinas, as cartas gerais e o Apocalipse. Vamos entrar um pouquinho nisso e entender. A linha narrativa do Novo Testamento vem com Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro evangelhos que apresentam perspectivas distintas. A gente chama os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que são, como que eu diria, eles apresentam mais ou menos a mesma linha, a mesma história, as mesmas histórias, eles têm uma simbiose, sinóticos, vem disso, eles caminham juntos. O Evangelho de João, ele é todo diferentão. João quis ser mesmo diferentão, isso foi proposital. O Evangelho de João, inclusive, foi escrito bem depois. E ele já começa falando de um modo completamente diferente, né? Enquanto os outros evangelhos começam com uma genealogia, o Evangelho de João fala que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Enfim,
as propostas aqui, elas são um pouco diferentes. Mateus, Marcos, Lucas, apesar de serem sinóticos, de terem uma unidade, uma união literária muito maior, cada um tem o seu foco. Mateus está escrevendo para os gentios, Marcos está escrevendo para os judeus. Lucas, ele é muito mais detalhista. Lucas, ele tem patrocínio, ele tem alguém que está bancando que ele escreva. Então, ele é muito mais detalhista, ele escreve muito mais coisas. Enfim, cada um dos evangelhos ele vai nos apresentar uma perspectiva a respeito da mesma história, a história de Jesus, desses homens que ou andaram com Cristo diretamente, ou que então ouviram de fontes primárias, que é o caso de Lucas, ouviu dos discípulos de Jesus a respeito daquelas histórias e registrou. É no Evangelho que nós encontramos com o nosso Cristo, cara a cara. É no Evangelho que a gente vê a ação de Jesus intensa na história da redenção. E aí vem o Evangelho, desculpa, o livro de Atos, também escrito por Lucas. Tudo indica que Lucas, ao escrever o seu evangelho, ele termina de escrever o seu evangelho, levanta, vai beber uma aguinha, volta e começa a escrever o livro de Atos. Tudo indica que eles sejam uma unidade literária, que os dois caminhem juntos. Inclusive, é uma experiência que eu recomendo, que você leia o evangelho de Lucas e depois o livro de Atos juntos. Vai ser uma experiência muito rica, muito gostosa e que vai te dar a completude do pensamento de Lucas. No livro de Atos, a gente tem de fato a descida do Espírito Santo. Então, quanto nos evangelhos a gente tem a ação de Deus através do 100% Deus e 100% o homem, Jesus Cristo, a sua ascensão. E depois a gente tem o livro de Atos com a descida do Espírito Santo e como aqueles homens agora empoderados, para usar uma palavra da moda, pelo próprio Espírito de Deus, vão fazer grandes coisas. A gente tem a história toda de Paulo sendo narrada no livro de Atos. Assim como no Antigo Testamento os livros históricos nos posicionam na linha narrativa, o livro de Atos também vai fazer isso, vai falar a respeito das viagens missionárias que Paulo exerceu, que Paulo fez, as suas histórias, e depois a gente vai entender nas cartas aqueles momentos em que Paulo fez as suas 3 viagens missionárias e como ele está vivendo a partir do olhar de Atos. Então é legal a gente ler Atos. Atos é um livro muito gostoso, leia, e é mais fácil você entender as cartas depois que você já leu o livro de Atos e está com isso claro na sua mente. Então é sempre bom voltar um pouquinho no livro de Atos. Bom, aí a gente tem a ação do apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. Não foi um dos discípulos, tudo isso está narrado no livro de Atos, você sabe. E aí esse apóstolo que é simplesmente arrebatado pelo próprio Cristo, encontrado com o próprio Cristo, derrubado do cavalo pelo próprio Cristo, como a ação do Espírito Santo na vida desse homem vai fazer grandes coisas. É importante dizer aqui uma coisa que nós temos a partir dos estudos, é que do momento em que Paulo se converte até ele sair para sua viagem missionária, foram 15 anos pelo menos. Então não foi assim que ele saiu no louco já evangelizando e falando, não, ele teve um tempo de preparo muito grande, apesar de ser alguém que já era versado, alguém que já era um erudito, alguém que conhecia muito profundamente a respeito da religião judaica, que era um fariseu dos fariseus, como ele mesmo diz. Aí Paulo vai para suas viagens missionárias, ele sai plantando igrejas, ele fica um tempo nas igrejas, cria discípulos ali, implanta o evangelho naquela cidade, deixa um responsável, um pastor, um bispo e vai para outras cidades. E depois ele manda cartas para saber como que o povo tá, para dar orientações daquilo que ele está ouvindo, daquilo que ele ficou sabendo, enfim, são cartas de orientações de fato e doutrinárias. É muito legal a gente ler as cartas de Paulo e ver como a estruturação da religião, digamos assim, está baseada em Paulo, porque é a partir de Paulo que a gente tem as doutrinas muito claras, muito evidentes a partir da ação do Cristo, a partir da história de Deus no Antigo Testamento. Ele vai sistematizar de alguma forma isso e falar como que a gente vive agora através do Espírito Santo que vive em nós, através do sacrifício de Jesus na cruz, da obra redentora de Cristo,
da revelação total de Deus até nós, agora a gente pode viver. E como que a gente vive? Quais são as evidências que a gente tem? Quais são os frutos que isso vai gerar? É isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer. As cartas paulinas, elas estão entre Romanos e Filemon, e a gente pode dividir em três. São as cartas eclesiásticas, as cartas pastorais e uma carta pessoal. Então, as cartas eclesiásticas, que são essas cartas escritas para as igrejas, foram de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Com exceção de Romanos, que foi uma igreja que não foi plantada pelo apóstolo Paulo, e em que ele não conhecia a igreja de Romanos ainda, a igreja de Roma, enquanto ele escreve a sua carta. Então ele inclusive fala isso no começo da carta aos Romanos. Todas as outras foram igrejas às quais Paulo esteve junto, Paulo caminhou junto, conhece as pessoas. Então aqui a gente tem orientações muito claras de como devemos viver e de como devemos mostrar o fruto do Espírito agindo através de nós. Depois existem as cartas pastorais. São cartas orientativas de como aqueles que se colocam como sacerdotes devem caminhar. Elas são cartas únicas e exclusivamente para pastores, para bispos? Não, porque todos nós somos sacerdócio real, como Pedro vai falar. Então, de fato, todos nós devemos aprender muito com as cartas é, pastorais, que são as cartas de a Timóteo e a carta a Tito. Eu amo Timóteo, eu amo as cartas a Timóteo e vale muito a pena você fazer essa leitura também. São cartas muito próximas e muito humanas, porque ele está falando não para um grupo de pessoas, mas para um cara específico. Então ele fala: Timóteo, eu sei de onde você veio, rapaz. Conheci sua mãe, conheci sua avó. É muito legal essa interpretação e essa leitura que a gente pode ter bem humana e bem humanizada dos livros, das cartas pastorais. E por último, em Paulo, a gente tem uma carta pessoal que ele escreve a Filemon, que era um amigo seu, e ele está numa situação difícil, complicada, porque um dia bateu lá na sua casa um escravo fujão, falando: Paulo, não sei se você lembra de mim, mas eu era escravo de Filemon, o nome desse cara é Onésimo. E então, agora eu fugi, e como que a gente lida com essa situação? E Carlos, Paulo escreve uma carta dizendo e recomendando a Filemon como ele deve tratar Onésimo, aquele seu escravo que fugiu, que lhe causou prejuízos financeiros, inclusive. Isso traz uma luz muito grande de como nós devemos lidar com questões profissionais, com questões de dinheiro. Vale a pena ler, é uma carta pequenininha. Lê lá, Filemon, que eu tenho certeza que você vai ser grandiosamente abençoado. Depois das cartas paulinas, nós temos as cartas gerais. São as cartas de Hebreus, as cartas de Tiago, as cartas de Pedro e as cartas de João. A carta aos Hebreus, ela é bastante específica. A gente não sabe quem é o autor. Muita gente acha que é Paulo. Eu tenho um pouco de dúvida. Algumas pessoas acham que é Lucas. Algumas pessoas falam até a respeito de Priscila e Áquila. Enfim, a gente tem uma variedade de possibilidades muito grande. A gente não sabe, e a gente vai saber só lá na glória um dia. Mas a carta aos Hebreus, ela é escrita para judeus, pessoas que eram da religião e que agora estão confusas porque Jesus veio, Jesus era o Messias, mas agora a gente está vivendo em guerra e a gente está sendo perseguido. E como que a gente vai lidar com tudo isso? E eles estão querendo deixar a fé cristã e voltar. Porque ser judeu não é contra o governo, agora ser cristão é, o governo está perseguindo os cristãos. Como que eu lido com tudo isso? Essa finalidade do autor de Hebreus é uma carta lindíssima. Tem ali a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Enfim, tem preciosidades muito ricas no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Vale a pena ler. Depois a gente tem as cartas de Tiago, Pedro, João. São cartas menores, cartas direto ao ponto, em que existia uma necessidade específica naqueles momentos. Perseguição acontecendo, muita coisa vindo. E esses homens de Deus, Tiago, o irmão de Jesus, Pedro e João, os apóstolos, então eles trazem ensinamentos direto do próprio Cristo.
e da ação de Cristo através da vida deles. Vale a pena ler também as cartas gerais. E acabei de passar, né, esse slide. E por último, a gente tem a ação de Deus no Novo Testamento, mas nos momentos finais. Então eu até coloquei no final ali da linha narrativa, porque aqui a gente tem de fato o Apocalipse. E no Apocalipse a gente tem as 7 cartas, as 7 igrejas, em que existem textos que Deus está falando, o próprio Jesus, na verdade, está falando, quando só contextualizando, né? O apóstolo João preso, ele é arrebatado e levado a uma visão, e é dado para ele todo o livro do Apocalipse. Os primeiros capítulos apresentam 7 cartas às 7 igrejas, que é a totalidade da igreja. Então é para hoje mesmo, para a gente. E todas as igrejas podem se encaixar em algum momento em todas essas, em cada uma dessas cartas. Então existe um momento ali que Jesus fala: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz aí dentro e abrir a porta, eu vou entrar e cear com vocês. Jesus não está falando isso lá nos evangelhos. Jesus está falando isso depois de ressurreto no trono do universo, para a igreja que tinha deixado ele para fora. Jesus foi colocado para fora da igreja. Ele está falando: ei, vocês estão aí dentro, reunidos no meu nome? Eu estou aqui fora. Lembrem-se de mim. Se vocês se lembrarem, abrirem a porta para mim, eu vou entrar e aí eu vou ter comunhão com vocês. Não é no contexto de evangelismo que está sendo usado isso, mas é no contexto da igreja colocando Jesus para fora, se preocupando com as suas coisas internamente e esquecendo da centralidade do evangelho, da centralidade do próprio Cristo. E depois de apresentar essas 7 cartas, ele apresenta os eventos futuros de como se darão de forma alegórica dentro da literatura apocalíptica, que a gente vai estudar mais para frente, como os eventos futuros vão acontecer, o que o Apocalipse traz para a gente, que é lindo, gente. É a gente pensar que, apesar da nossa vida ser difícil, apesar de ter coronavírus e apesar de todas as dificuldades, eu e você temos o spoiler de do final de todas as coisas. E no final de todas as coisas, Cristo é mais que vencedor sobre o pecado. E eu e você vamos viver e reinar com Ele, se nós caminharmos com Ele aqui nessa terra. O Apocalipse traz mensagem de esperança. Não é para a gente temer o Apocalipse. Não é para a gente olhar Apocalipse com desconfiança. Mas é para a gente ansiar a volta do nosso Rei. Quando Ele porá fim a toda ação maligna sobre nós. Glória a Deus por isso, gente. Eu tenho um desafio para vocês. Façam um resumo do que você aprendeu até aqui. Porque aqui a gente está fechando um ciclo e semana que vem a gente abre um ciclo de entrar mais nas técnicas, entrar mais profundo nessas questões de gêneros literários, como a gente faz para interpretar a Bíblia, quais são as fontes de interpretação que a gente tem. Então, aqui a gente está fechando um ciclo e eu acho que seria legal se você tirasse um tempo para fazer um resumo do que você aprendeu da aula 1 até a aula de hoje, que você lembrasse de tudo isso e que você aplicasse na sua leitura bíblica. Vamos orar para finalizar. Jesus de Nazaré, obrigado porque o Senhor nasceu, sofreu, morreu por nós, ressuscitou e agora nós temos acesso ao Teu Espírito Santo porque o Senhor nos mandou o Consolador, Pai. Que a gente saiba viver à luz do Evangelho, Senhor. Que a gente saiba viver de acordo, Senhor, com os princípios que o Senhor deixou para a gente no Novo Testamento. E que a gente possa ter vontade de nos encontrar contigo, Pai. Que de fato a gente possa ansiar e ter a expectativa da glória, Senhor, a glória eterna. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Valeu!